Olá, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como configurar a sua modelagem para você conseguir estar utilizando ela na montagem dos outros. Então essa configuração ela é feita no botãozinho definir tamanhos, é esse botão representado aqui por o ícone dessa camiseta com as medidas de altura e largura. Então assim que a gente clica aqui nesse botãozinho, ele já vai abrir um menu de definir tamanhos. E nesse menu a gente vai fazer o cadastro da nossa modelagem. Para eu estar fazendo esse cadastro, eu tenho algumas condições que eu tenho que obedecer aqui e algumas informações que eu tenho que estar cadastrando aqui no Zoc. Quais são elas? Eu preciso estar dizendo o número de partes por peça que essa modelagem tem, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um exemplo aqui de uma modelagem com 4 partes, que seria frente, costa, manga direita e manga esquerda. Então, aqui a gente vai estar inserindo o número 4. O que é a segunda coisa que eu preciso dizer? Eu preciso ter os tamanhos que eu utilizo para estar fazendo essa montagem. Então, assim, cada empresa tem a sua nomenclatura, a sua sequência de tamanhos, e ela vai aparecer aqui para a gente nesse menu suspenso aqui. Então, onde que eu vou cadastrar isso aqui? O Zoc vem com uma configuração de fábrica, padrão, né? Então, para eu estar conseguindo mudar isso, eu vou vir aqui no botãozinho de configuração, o botãozinho das engrenagens aqui em cima, e dentro dessa configuração, eu vou ter uma aba aqui, ó, que chama tamanhos. Eu vou clicar nessa aba. Então, aqui, nesses campos, eu vou estar preenchendo de acordo com a nomenclatura que a minha empresa utiliza. Então, eu vou seguir a ordem, vou cadastrar aqui tanto a modelagem masculina, como a feminina e também a infantil. Né? E aqui, essa nomenclatura que eu estiver cadastrando aqui é a mesma que vai estar aparecendo aqui para mim. Então você pode ver aqui, ó, PP, PMG, GG, XG. Ah, mas a minha empresa utiliza EG, EXG. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai alterar. Então eu vou fechar aqui o menu de definir tamanhos e vou completar aqui a minha modelagem. Então eu vou botar ali PP, PMG, GG. Aqui eu vou estar mudando para EG, EXG. Depois do EXG eu utilizo EXG1 e EXG2. Então digamos que esse aqui seja o maior tamanho masculino que eu utilizo. Aí eu vou começar a cadastrar as femininas. Então se a tua empresa utiliza de repente P com a abreviação de feminino, PFEM, PPFEM, PBL. Então você vai cadastrar aqui da mesma maneira que você já utiliza. A única condição aqui é assim, a gente não pode estar trabalhando com espaço, tá? Tem que ser sem espaço entre um caractere e outro. E também a gente recomenda que não passe de 6 caracteres. Então vamos começar a cadastrar aqui, tá? Eu utilizo assim, ó, PPBL. Depois eu venho a PBL, MBL, GBL, GG, GGBL, EGBL e EXGBL. Então, temos que é o maior tamanho de modelagem feminina que eu utilizo, daí eu vou começar o das infantis. Infantil eu gosto de colocar um 0 na frente, então vamos colocar lá. Pode colocar 02 infantil, 02 anos, da maneira que você estiver preferindo, certo? Vamos colocar aqui 2 anos, 04 anos, 06 anos, 08 anos, 10 anos, 12 anos, 14 anos e 16 anos. Então, os campos que eu não utilizar, posso deixar como tá, ou eu posso estar limpando eles aqui, deixar em branco. Sempre que eu utilizar alguma configuração aqui no menu de configurações,
tenho que clicar aqui no disquetezinho, aqui na opção salvar, para que ele salve, que ele registre essas informações que eu alterei aqui. Então a gente salva e daí a gente vai concluir. Tá, né? Em ativa, fechou. Então eu vou voltar lá no botãozinho definir tamanhos, abrir o menu, e agora aquele menu suspenso, ó, ele já vai estar fornecendo para mim aqui, ó, a nomenclatura da maneira que eu cadastrei, ó. Ele já fez as alterações, então agora o sistema já entende a nomenclatura que eu utilizo para configurar os meus moldes. Então a gente sabe parte da peça, a gente tem os tamanhos. Uma outra coisa que é muito importante, eu tenho que fazer a montagem dessa modelagem, eu tenho que deixar ela toda de pé, certo? Eu não posso deixar ela de ponta cabeça e nem virada. Se ela tiver, por exemplo, aqui, eu já tenho meus moldes virados aqui, então eu preciso deixar ela toda de pé, para que o Zoki entenda e consiga fazer a montagem sem nenhum problema. Então, no caso aqui, ó, digamos que eu já tenha a manga direita aqui, eu já deixo ela virada de ponta cabeça para facilitar o meu encaixe aqui, o meu aproveitamento. Então o que eu vou fazer? No próprio menu de definir tamanhos, ele me traz uma opção aqui, ó, reiniciar ângulo, que ele vai zerar o ângulo de novo da minha peça. Então eu posso selecionar todas que estão aqui de ponta cabeça, e eu venho aqui e clico em reiniciar ângulo. Então olha lá, ele já vai virar todos, já vai deixar todos eles de pé. Então agora, a última condição que eu preciso para cadastrar é deixar uma disposição horizontal dos meus moldes, dos meus tamanhos. Por quê? Porque quando o Zoki faz a montagem, que ele cria as réplicas, ele vai jogar um para baixo da outra, certo? Então eu preciso sempre dispor ele de maneira horizontal. É como se eu fosse deixar eles em colunas, os meus tamanhos, e o Zoki vai montar em linhas, né? Então eu deixo ele disposto dessa maneira para que eu consiga fazer essa montagem. Agora, eu tendo já aqui o número de partes, tamanho e obedecendo essas condições, qual que é o próximo passo? Eu vou escolher de que maneira que eu quero fazer essa montagem. Então o Zoki ele tem 3 maneiras que eu posso fazer ela. Eu posso estar fazendo essa configuração manual e eu posso estar fazendo ela de maneira automática. Então quando eu clico aqui, ó, definição automática, ele já me abre 2 opções, por seleção de todos os tamanhos e sequência automática, certo? Então vamos fazer essa primeira aqui, eu vou mostrar para você de maneira manual, que seria que eu vou selecionando um tamanho de cada vez e vou cadastrando ele aqui. Então eu tenho aqui os 5 tamanhos, e eu vou dizer que eu vou montar aqui o PPBL, perdão, que é o nosso primeiro tamanho. Selecionei o tamanho, eu vou dizer que eu tenho 4 partes por peça, e aí eu vou clicar em definir tamanho. Antes de eu dar início, eu vou mostrar aqui para você, logo ali em cima a gente tem essas 2 opções, a seleção por área e indicar apelido por parte. A seleção por área, ao invés de eu estar clicando em cada parte da modelagem, eu posso estar fazendo uma caixa de seleção. Essa ferramenta aqui ela é muito útil quando a gente tiver mais de uma opção de peça na mesma modelagem. Por exemplo, gola redonda, gola V, ou eu tenho manga curta, manga comprida. Mais para frente a gente vai utilizar então essa opção de seleção em área. Tá? E indicar apelido na parte, ele o que é? Eu vou poder estar colocando um apelido para essa parte aqui antes de eu cadastrar. Então assim, essa parte aqui, quando eu atribuir uma sequência para ela, ela vai ter um número. Se eu for cadastrar então a parte 1, 2, 3 e 4, frente, costas, manga direita e manga esquerda, eu vou estar podendo colocar um apelido para ficar mais fácil essa visualização. E esse apelido aqui ele também vai me fornecer no ID. Na hora que eu usar configurar o ID para a gente na peça, ele vai estar ao lado dessa peça colocando qual o apelido dessa peça, dessa parte. Então vamos lá. Vou estar habilitando aqui então indicar o apelido na parte. Já coloquei aqui, nós temos 4 partes nessa modelagem. Então eu vou cadastrar ali, o primeiro molde vai ser o PPBL. Eu vou clicar aqui em definir tamanho.
Então ele já vai me perguntar aqui, ó, clique no molde que será a parte 1 do tamanho PPBL. Então essa sequência, é muito importante que você grave a ordem dessa sequência para que você utilize a mesma ordem em todos os tamanhos da modelagem, tá certo? Então aqui eu quero fazer uma sequência que será frente, costas, manga esquerda e manga direita, então eu tenho que repetir ela em todos os demais tamanhos. Então vamos lá, clique no molde que será a parte 1. Parte 1 vai ser a frente, eu vou fazer um clique ali, e ele já vai abrir uma caixinha aqui perguntando para mim qual é o apelido dessa parte, porque eu habilitei indicar o apelido aqui. Então aqui eu vou colocar uma abreviação, para que não fique também muito comprido esse nome no meu ID, então eu vou colocar aqui FR, abreviação de frente. Tem um OK, ele já cadastrou ali, tamanho PPBL, da parte 1, frente, e ele está querendo aqui, clique no molde parte 2, então parte 2 seria as costas, eu vou inserir esse apelido também, abreviação de costas, ok, já perdi o caminho aqui, clique na parte 3 será a manga esquerda, eu também vou abreviar aqui, manga esquerda, e por último, clique no molde da parte 4, cliquei ali, manga direita, vai ser o apelido que eu vou estar dando para essa peça. Perfeito, ele já cadastrou. Então agora você pode ver a diferença aqui já. Se eu clicar no molde PBL na frente, que não está configurado, aqui embaixo ele vai estar dizendo aqui, ó, curva em camada 1. No molde que eu já configurei, olha a diferença. Eu vou clicar aqui, ele já vai estar dizendo que aquela lá é um PPBL, a parte 1, que é a frente, ele já vai estar nomeado ali, ó. PPBL, parte 2, que é as costas, PPBL, a parte 4, que é a manga direita, e a parte 3, que é a manga esquerda. Então essa é a maneira de fazer essa configuração de maneira manual e individual, uma a uma. Então agora eu vou para o tamanho PBL e vou definir tamanho. Então qual que é a sequência que eu fiz no tamanho PP? O primeiro é a frente, o segundo é as costas, o terceiro é a manga esquerda e o quarto é a manga direita. Já defini o tamanho P, vamos agora para o tamanho M, vou estar utilizando a mesma sequência, clico em definir tamanho, 1, 2, 3 e 4. Vamos agora para o G, 1, 2, 3 e 4, e por último o GG, que é o último tamanho dessa modelagem. Parte 1, 2, 3 e 4. Essa sequência aqui é você que vai estar definindo, certo? Você que vai escolher qual a sequência que fica melhor para você. Só você precisa lembrar qual que é a ordem dela, tá? Para estar utilizando em todos os tamanhos a mesma ordem, para não dar nenhum tipo de conflito. Configuramos a nossa modelagem do PP ao GGBL. O que falta agora? Falta a gente criar uma matriz. O que vai ser essa matriz? Essa matriz vai ser o tamanho que a gente vai criar para, a partir dele, ele está replicando para os demais tamanhos. Então, normalmente a gente utiliza o tamanho M, o tamanho G ou um tamanho intermediário no molde, que seria ali no meio de modelagem tanto para baixo como para cima. Então eu vou pegar aqui nesse caso, como a gente tem 5 moldes, o tamanho intermediário seria o M, e aqui eu vou criar a nossa matriz. Então já vamos mudar aqui a nomenclatura dele, matriz. Então eu falta configurar, vou vir aqui na minha caixa menu suspenso, vou dizer que eu vou configurar agora a matriz, 4 peças, e vou iniciar a definição aqui. Então a parte 1, 2, 3, 4. Da mesma maneira que nos tamanhos, a gente vai utilizar a sequência para a matriz também. E é isso, nossa modelagem está totalmente configurada. Tá? O que o menu traz para a gente também é uma outra ferramenta legal. Caso eu queira verificar se está certo, se não teve nenhum errinho aqui na hora do cadastrar, se eu não me equivoquei em alguma das sequências, então o que eu faço? Eu seleciono aqui toda a minha modelagem e vou clicar aqui nesse botão, ó, verificar tamanhos configurados. Então automaticamente aqui, ó, ele já vai abrir para mim, me indicando quais as peças
e referente a qual tamanho. Então tá aqui, ó, matriz 1, 2, 4, 3, ó, PPBL, 1, 2, 4, 3, PBL, e assim por diante. Então fica fácil para você tá fazendo essa conferência, se tá tudo certo, né? Depois que você conferiu, só vir aqui e dar um desfazer. Ele já vai retirar aquele rótulo que ele colocou para a gente estar visualizando. Tá certo? Agora eu vou estar indo para uma outra modelagem. Nessa modelagem aqui, ó, você pode notar que eu já tenho uma opção a mais de manga. Então essa modelagem a gente vai estar utilizando a opção de seleção em área, e eu também vou estar criando ela de maneira automaticamente, que seria a definição automática de maneira sequência automática. O que quer dizer isso? Eu vou estar selecionando o menor tamanho, então que aqui nesse caso seria o PP, e depois o maior tamanho que eu vou ter, ó, que aqui seria o EXG2. O que ele vai entender? Que a gente vai estar montando do PP ao EXG2. Então ele já vai estar pedindo para mim automaticamente que eu vá numerando qual a sequência das peças. Então também eu vou confirmar que a partes por peça vai continuar sendo 4, porque ó, eu tenho uma opção a mais de manga, mas eu nunca vou utilizar comprida e curta na mesma camiseta, tá certo? Então eu continuo com 4 partes, só que agora eu tenho uma variante. Eu vou cadastrar tanto a manga curta como a manga comprida. Então eu vou estar habilitando essa seleção em área, que quer dizer, quando eu for definir, ao invés de eu dar um clique sobre a peça, eu vou estar fazendo uma caixa de seleção aqui e vou pegar as duas peças que eu quero utilizar. Poderia ser mais, né? Eu poderia ter aqui uma frente com gola redonda, uma frente com gola V, né? Uma frente com gola polo, e eu estaria selecionando todas as opções aqui de uma vez só. Então vamos dar início a essa configuração. 4 partes por peça do PP ao EXG2. Então eu vou clicar aqui, ó, iniciar sequência automática. Então lá ele já vai pedir para mim, clique no molde que será a parte 1 do tamanho PP. Então a parte 1 aqui, no caso eu só tenho uma, eu vou fazer uma caixinha aqui nela. A parte 2 vai ser as costas, também só tem uma opção, vou fazer essa caixinha aqui. Chegou na parte 3, como esse meu molde é reto, eu posso selecionar essa aqui como manga esquerda e a próxima como direita. Então eu vou estar clicando aqui e vou estar selecionando as duas. Ó. Automaticamente ele já vai nomear as duas, tanto com a manga comprida como a manga curta, como a parte 3. E por último, a parte 4. Já configurou e ele já pede para mim, ó, clique no molde que será a parte 1 do tamanho P. Então a gente já vai para o tamanho P. Eu vou estar selecionando 1, 2, 3, 4, configurou e assim por diante. Automaticamente ele já vai pedindo para a gente sempre o próximo tamanho. Então indo aqui para o M, 2, 3 e 4, já pediu para o G, a gente vai para o G, 1, 2, 3 e 4. Aí o GG, 1, 2, 3 e 4. Agora o EG, aqui está como XG, né? Depois eu altero ali, não tem problema. O que importa é a nomenclatura que está cadastrada lá na configuração. 3 e 4. O EXG, 1, 2, 3 e 4. O XG1, 1, 2, 3 e 4, o XG2, que é o nosso último, 3 e 4. Olha lá, processo automático concluído com sucesso. Eu posso estar fazendo aquela mesma verificação, selecionando aqui toda a minha modelagem, clicando em verificar os tamanhos. Ele já vai exibir para mim aqueles rótulos, né? Para eu estar conferindo aqui se eu tiver alguma dúvida. Qual que é o tamanho, qual que é a peça. Então, já está aqui uma feliz. Certo? Depois é só dar um desfazer. Ele já some. Então o que faltou aqui? Faltou criar agora
a nossa matriz. A gente está pegando aqui, nesse aqui eu vou estar selecionando o tamanho G, a nossa matriz. A matriz, eu só consigo fazer o cadastro dela aqui através manualmente, tá? Nessa processo de automação por sequência, ela não cadastra, tá? A gente tem que fazer manual. Então, eu vou estar voltando aqui e definir o tamanho. Só que ainda continua habilitada ali a minha seleção por área. Então, eu vou estar selecionando a parte 1, a parte 2, a parte 3, que seriam as duas mangas esquerdas, e a parte 4. Matriz configurada. Então, já está aqui toda a minha modelagem configurada, facilmente. Tá? A gente vai para um próximo exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, que é uma modelagem dessas compradas na internet, tá? Do mesmo jeito que eu abri ela aqui, estou abrindo para cadastrar com você aqui, ó. Então, o que eu já posso identificar aqui, ó? Ela tem mais partes, né? Além de 4 partes, essa aqui ela tem 6, porque ela tem esse recorte aqui na lateral, seria essa telinha. Então, tem aqui a tela esquerda e uma tela direita. Então, ao invés de 4 partes, aqui eu vou ter 6 partes, certo? E outra coisa, eles estão dispostos, né, de maneira vertical. Então, isso aqui, quando eu for montar com os outros, como ele monta para baixo, o que aconteceria? Cada tamanho iria sobrepor o outro. Então, eu vou dispor ele aqui de maneira horizontal, né? Está dispondo aqui, aqui, tem outro tamanho. Essa parte aqui você pode configurar da maneira que mais te agrade, tá? Fica a seu critério. A única coisa que eu preciso dispor eles aqui de maneira horizontal. Então, aqui vou estar puxando aqui o tamanho. Vou aumentar mais aqui os tamanhos aqui para facilitar a minha visualização. Todos os meus moldes estão de pé. Eu já coloquei na disposição certa. Então, qual que é a diferença? A diferença aqui é que nós temos agora 6 partes. Eu vou deixar de maneira automática novamente. Então, qual que é o meu primeiro tamanho? O primeiro tamanho menor é o PP e o maior tamanho é o EG. Vai do PP ao EG. Só que agora a gente tem 6 partes nessa modelagem aqui. Então, vou estar iniciando aqui a sequência automática. Clique no molde que será a parte 1. Então, a parte 1 vai ser a minha frente. Vou abrir aqui a caixa de seleção. Ele perguntou para mim qual o apelido, porque a gente está iniciando uma nova modelagem. Então, aqui eu vou colocar a frente. Clique na parte 2. Parte 2 vai ser as costas. Vou colocar aqui costas. Parte 3, agora você que vai escolher. No meu caso aqui, eu quero que seja a tela esquerda. Então, vou estar selecionando aqui a tela esquerda e vou abreviar TLT. O próximo, tela direita, TLB. Depois, quero que seja a manga esquerda. E depois a manga direita. Ok, então está definido o tamanho PP, lembra dessa sequência que você escolheu, e agora ele já está pedindo aqui parte 1 do tamanho P, então vou dar sequência aqui no tamanho P, frente, costas, tela esquerda, tela direita, manga esquerda e manga direita. O tamanho M, frente, costas, tela esquerda, tela direita, manga esquerda, manga direita. O G, frente, costa, tela esquerda, tela direita, manga esquerda, manga direita. O GG é a mesma coisa, frente, costa, tela esquerda, tela direita,
tela esquerda, manga direita. E por fim, EG. Frente, costa, tela esquerda, tela direita, manga esquerda e manga direita. Terminou. Agora a gente vai configurar a nossa matriz. Opa. Aqui eu tinha escolhido até o EXG, mas ele só vai até o EG. Então já venho parar. Vamos conferir aqui, está selecionando tudo aqui. Verificar os tamanhos. Ó, PP1, 2, 3 e 4, 5 e 6. E está correto. G também. G também. Tudo certinho, dou um desfazer. E agora eu vou criar minha matriz. Então eu vou pegar aqui o tamanho G, vou duplicar ele. Eu vou realinear aqui. Matriz. E vou estar selecionando aqui, ó, manualmente, definir o tamanho. Vai ser frente, costa, tela esquerda, tela direita, manga esquerda, manga direita. Temos mais uma modelagem configurada. E como é fácil. Agora vamos para outro cenário aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou ensinar agora como que a gente vai fazer essa configuração de definição automática através de seleção de todos os tamanhos. Aqui também peguei um exemplo de um molde comprado. Então, normalmente quando a gente compra esses moldes assim pela internet, ele vem disposto desta maneira aqui. Então olha como é fácil configurar através dessa opção. Eu vou estar pegando aqui, vou estar apagando os elementos que eu não preciso, né? Então vou apagar aqui esses linhas. Essa modelagem ela vai do PP ao GG. Então vou apagar aqui. Vou apagar tudo que não vou estar utilizando. Por exemplo, real de uma modelagem aqui de internet. Ela tem esse recorte aqui das costas. Vamos apagando aqui. Punho da manga. Vou puxar para cá. E a gente mostra com exemplos reais, ó. Vou fazer o cadastro aqui do zero. Comecei a gola. Então vamos lá. Eu tenho aqui todas as frentes, tenho todas as costas, tenho aqui o detalhe das costas. Vou apagar essa nomenclatura aqui. Tenho aqui as mangas esquerda. Eu vou duplicar aqui, replicar as mangas e vou inverter para criar as direitas. Mangas direitas. O punho da manga, a mesma coisa, eu tenho aqui só de um lado, eu vou estar criando do outro. Vamos clicar aqui. E as golas, certo? Então, ó, simulando aqui uma modelagem comprada pela internet que a gente vai cadastrar. O que eu tenho que saber? Quantas partes que tem esse molde aqui. Então tem aqui frente, costa, detalhe costa, manga esquerda e direita, punho esquerdo e direito e gola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Eu vou colocar aqui 8 partes. Ele vai do PP ao EG. PP ao EG. Selecionei aqui. E agora eu vou estar utilizando essa opção aqui, ó, seleção todos os tamanhos. Então ele vai pedir para eu selecionar a parte 1. E ele já me dá uma opção aqui, ó, selecione Shift para selecionar uma variação da parte inferior. Que é o caso como, por exemplo, se eu tivesse manga longa e curta. Como nesse caso aqui eu só tenho curta, então eu não vou pressionar o Shift. Eu vou selecionar só o molde, a parte 1 do molde. Então a parte 1 eu quero que seja frente. Então eu vou estar selecionando aqui. Seleção não possui a quantidade de tamanhos, então quer dizer que eu selecionei um tamanho mesmo. Até o GG.
do PP ao GG. Vou selecionar de volta aqui. Todos os tamanhos. Parte 1. Já disse que essa aqui é a parte 1. Parte 2 é as costas. A parte 3 vai ser esse detalhe das costas. Parte 4, a manga esquerda. Parte 5, punho da manga esquerda. Parte 6, a manga direita. Parte 7, o punho da manga direita. E a parte 8, a gola. Vamos lá, ele já vai processar. Vamos lá. Automaticamente, ele já definiu todas as modelagens, todas as partes pra gente. Certo? Ó, ele faz aqui pra gente, por favor, validar se está de acordo com o esperado. Após realizar a validação, clique OK e voltar. Ou seja, ele já ativou aquela opção de verificar os tamanhos. Ó. Então você pode vir aqui e olhar um por um. Ó. Ele já fez a disposição. Ele faz essa disposição de maneira decrescente, do maior para o menor. E já criou a matriz pra gente ali também. Então ele criou tudo. Eu vim aqui, tá tudo certo, então eu vou só desfazer para ele apagar aqui esse rótulo. Então tá vendo como é fácil e rápido? O único trabalho que a gente vai ter aqui é depois colocar à disposição desse molde aqui da maneira que te agrade mais. Então ó, eu quero que a barra da manga fique aqui. É o único trabalho que a gente vai ter. Ó. E fazer essa disposição aqui de uma maneira que te agrade mais, mas o molde já está inteiro configurado e você já consegue estar utilizando ele na montagem dos outros. Né? Depois eu só venho aqui e disponho, arrumo essa modelagem aqui e salvo essa base da maneira que eu prefiro. Tá certo? Então, aqui a gente fez várias montagens, vários exemplos. Tá? Uma outra ferramenta legal que eu defini tamanhos traz pra gente é essa opção aqui, criar contorno. Então aqui digamos que você não trabalha com corte a laser, então você utiliza um contorno mais fino, mas você vai precisar mandar para cortar fora, você vai terceirizar. Então você tem essa opção aqui, você vem aqui, seleciona os seus moldes e você pode estar criando contorno externo. Você clicou ali, ó, e já criou esse contorno na sua modelagem, né? Caso você vá mandar para fazer um corte ou um outro cenário. Tem muita gente que gosta de estar utilizando contorno, né? Divide as cores por cor de contorno. Então digamos que você trabalha aqui no PP vermelho, aí o P é azul, o M é laranja, o G é amarelo e o GG é verde. Então também aqui você tem essa opção que você consegue estar incluindo esse contorno aqui, ó, contorno externo, ó. Ele já criou ali para você. Ele está aparecendo vazado aqui porque o nosso molde está sem preenchimento, né? Aí, se a gente tem algum preenchimento aqui, ele já vai ficar só com a parte externa. Então é fácil de você configurar um corte, digamos, a laser já, também, e manter o teu contorno aqui através dessa opção. Tá certo? Lembrando que a opção de contorno, para você configurar essas opções aqui, você também encontra lá no menu de configurações, tá? Você vai lá no botãozinho das engrenagens, configurações, e dentro do painel de configurações, você vai ter a opção aqui, contorno da parte, que você pode escolher a cor desse contorno, se você quer deixar ele, a espessura, nesse caso aqui ele está 0,3, sempre os valores estão em centímetros, tá? E você tem a opção também de enviar para trás do preenchimento, certo? Então, as opções referentes a este criar contorno, você acha aqui dentro do configurações em contorno da parte. É isso, pessoal, como é fácil, é tranquilo, é rápido. Compartilha com a gente aí qualquer dúvida, o que você achou dessa montagem de definir tamanhos.